alguns anos atrás É, ali, e você faz parte de uma trajetória de assistente de palco, em que na época a televisão não tinha esse boom que tem hoje. Então, parabéns pelo seu talento, parabéns pela sua história. obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Estamos aí, né, para responder. Vamos lá. Bacana. O ano era 1984 e a emissora era a Band. Né? Você desponta para o país todo, sendo uma das dançarinas, uma das assistentes de palco do apresentador Bolinha na Band. E eu queria que você comentasse para a gente como que foi o início da sua carreira, como que você desponta para o país todo, sendo uma das boletes. Olha, na realidade, eu não iniciei exatamente na Band, né? Eu já vim começando, eu já vinha de outra emissora, e aí eu comecei a fazer algumas participações e tal, e eu ia entrar no programa do Barros de Alencar, e na época me avisaram que já estava para ser encerrado o programa, né? E a mãe de uma das boletes, a Rose, me orientou, não, vai lá no Bolinha que ele está fazendo uma seleção de garotos. Mas eu já tinha feito algumas participações no programa do Raul Gil, de Garota Niase, eu ia entrar no programa do Viva a Noite, mas aí eu engravidei, né, do meu terceiro filho, e aí eu tive que dar o tempo da gravidez. Aí quando eu voltei, aí eu já entrei no Bolinha. Aí eu entrei, foi que no finalzinho de 84 eu ainda estava praticamente na dieta. Então, como Bolete, você estreia em 84 já na Band, não é isso mesmo? Isso, exatamente. Então, E lá foi uma seleção que ele fez. Tinha uma faixa mais ou menos de umas 100 garotas, cento e poucos garotas. Aí a gente fazia um teste no teatro, e lá ele foi selecionando, foi eliminando, foi eliminando, eliminando, e eu fui ficando. Eu fui ficando até que eu fiquei. Ficaram da você minha já tinha uma turma, ficaram desenvoltura. 7 da minha turma, tinha mais de 100 garotas fazendo teste. Eu entrei, ficou só 7 do programa. E das 7, ele eliminou, acabou ficando só 4, que entrou junto comigo do Certo. teste. Você já era conhecida, né? Como você falou anteriormente, você já tinha passado por outros programas, você já era um rosto conhecido. Mas na sua época, nesses testes, tinha outras famosas também? Ah, olha, quem entrou comigo, entrou a Shirley, que hoje ela está em Portugal, né? Ela mora em Portugal, casada. E a Fábia também está casada, é com um advogado. E deixa eu ver quem mais que entrou comigo na época. Eu nem lembro mais, é porque algumas foram eles sendo eliminadas. Entrou a Luana, depois ela foi eliminada, saiu a Luana e foi indo, né? Aí eu fui ficando, aí eu fiquei os 4 anos. 4 anos e meio, né? Você fica É, com o Bolinha. E eu queria que isso. você contasse um pouco mais dos bastidores desse programa, Shahid. Eu li algumas reportagens, inclusive na internet, de que as boletes eram muito comparadas com as chacretes. Né? Sim. Existia mesmo essa comparação, ou existia uma certa rivalidade entre as chacretes e as boletes? Imagina, olha, só para você ter uma ideia, eu tenho amizade com um monte delas. Eu dei uma passada muito rápido pelo Chacrinha. Então, antes eu tinha muita amizade com todas elas, até hoje. Eu tenho muita amizade, até com as garotas que a gente conversa muito, troca ideia, uma adiciona a outra. Imagina, tem nada a ver, não. Nunca existiu isso. Essa rincha não existe, jamais. Legal, bom ouvir isso de você, porque eu já entrevistei várias chacretes e quase todas disseram que entre elas existiu inclusive uma disputa pela popularidade. Quem era mais famosa, inclusive algumas delas me disseram que no camarim sumia meia calça, botas já foram trocadas. O que acontece é o seguinte, é, eu, eu sou uma pessoa do bem,
entendeu? Então, é claro que, assim, das meninas, algumas, é tipo assim, tem aquela turminha que se dá mais bem com aquela outra turminha e tal. Então, eu não tinha, assim, eu não gostava de participar de panelinhas, sabe? Aquelas reuniãozinhas, aquelas quatro, cinco e tal. Mas é normal, tipo assim, um monte de garota, tinha mais de 20 meninas no programa do Bolinha, então é normal que você não tenha assim aquela amizade com todas, né? A gente tem bastante amizade que tem aquele contato todo dia, toda gravação, mas sempre tem aquelas que é mais que você se apega mais. Eu não diria rincha, mas que se apega mais. Eu me peguei Normal. muito a Fábia, a Shirley, a Rose Cleópatra, aquela foi famosíssima, Chacrinha, né? Sim. Bolete. Então, a Rose. Então, eu tenho algumas meninas que eu me dei muito bem. E depois que passou, que acabou o programa, a Wanderleia abriu o grupo das boletes, aí que a gente se uniu mesmo para valer. Olha, eu Jair, eu tenho um amava muitas recadinho para dar. meninas. Eu gostava Se muito você daquela. está fora do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Salvador, e não acompanha o programa Na Lente pela sua TV, que é transmitido pelas operadoras RCA e NET, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Aqui na minha bio tem o link, fica mais fácil para vocês se inscreverem e diariamente todas as entrevistas que vão ao ar na TV nós colocamos na íntegra lá em nosso canal no YouTube. Shahid, eu tenho uma entrevista exclusiva com um famoso cantor, um famoso ator. Ele fez novelas na Globo, contracenou com o Matheus Solano. A última novela dele foi na Record, Os Dez Mandamentos. A sua última casa, né, o seu último trabalho foi com o João Kleber na Rede TV. Infelizmente, esse ator foi morar nas ruas, acabou sendo preso e hoje vive perambulando por uma cidade que nós não vamos revelar qual é, e vive hoje como pedinte. Infelizmente, é uma história muito triste. Ele esteve comigo, contou a sua história e falou sobre o motivo da prisão. Se você ficou curioso e quer saber quem é esse famoso, dá uma passadinha lá em nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente. Como eu disse, diariamente, todas as entrevistas que vão ao ar na TV, nós colocamos na íntegra em nosso canal no YouTube. É muito Triste a triste notícia, né, isso. Shahid? É muito triste esse tipo de coisa, né? É muito triste quando a pessoa ela tem uma oportunidade que tantos lutam para conseguir, e às vezes a pessoa, quando ela consegue, ela desvia, se envolve no mundo das drogas, da bebida, né? É muito comum isso acontecer. Infelizmente, aconteceu também com algumas meninas, algumas bailarinas, tanto chacrete como os boletes. Aconteceu, né? Das boletes não foram tantas. Acredito que teve mais das chacretes. Eu, sei lá, acho que porque era novidade. A pessoa fica deslumbrada com de entrar num mundo novo, entendeu? Então a pessoa tem que ter os pés no chão, porque a gente não pode viver de ilusão, né? Porque a droga é uma ilusão, é uma Verdade, ida. verdade. A facilidade também, né? Como você disse, você é experiente. É difícil viver nos holofotes, ô Shahid, porque as oportunidades também vêm com muita facilidade, mas quando as coisas fogem do nosso controle e acontece como aconteceu com esse ator, as pessoas também ficam em muita evidência. É difícil conciliar, digamos, a vida pessoal com a vida midiática, estando vivendo mesmo da fama? Olha, é um pouco quando a gente é casada, né? Quando a pessoa é solteira, não. Eu estava casada, então realmente às vezes pesava, porque surge muitas oportunidades para você viajar, fazer trabalho, porque você ganha mesmo com as viagens, né? Com os eventos, com os shows. Alguns artistas faziam caravana, convidavam. Eu participei de várias caravanas com os artistas, participei com Bolinha. Então, às vezes você se ausenta 3, 4, 5 dias seguidos, né? E isso pesa um pouco, sim, sabe? Pesa bastante no relacionamento, às vezes. No começo, não. No começo, a maioria dá força, depois já começa, sabe? Cobrar um pouco.
Filho também fica carente, sabe? Fica carente, não Eu tem jeito. entendo. Pesa um pouco, sim. Shahid, como que era o programa do Bolinha? Eu acho que o nome era Clube do Bolinha, né? Eu quero que você comenta para a gente como que era esse programa. Na época, em 1984, qual a faixa etária, né, do público do Bolinha? Em qual horário era transmitido o programa? Que você revelasse para o nosso público. Olha, o público dele, nossa, o público dele era bem diversificado, não tinha assim uma idade assim, tipo, tinha jovem, tinha criança, tinha adolescente, tinha de tudo. E o auditório lotava, porque era gravação ao vivo, você entendeu? A gravação era ao vivo. E lotava, ele entrava na parte da tarde, mas a gente já estava lá desde as 11 da manhã. A gente chegava às 11 da manhã para maquiagem, pra comer alguma coisa e tal, até a gente se preparar, tudo. Aí entrava o programa no ar. Então, às vezes, eu não me recordo direito se era três, né, acho que era tipo 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, porque depois, às vezes, quando tinha, o dia que tinha futebol, eles davam uma paradinha no programa, entrava o futebol, depois ele voltava com o programa e ia até tarde da noite, você entendeu? Mas era assim, ele tinha assim um público diversificado, não tinha assim uma idade. O pessoal gostava, curtia, porque ele punha de tudo no programa, né? Ele colocava Sim, desde o sim. rock, ele colocava música dos anos 60, artista dos anos 60. Então, era bem. Inclusive, é, internacional, entrou muitos artistas internacional no programa dele. Timor, qual mais? Ai, mas tinha tanto artista, aquele Michael Robert, foi muito um cantor de vários países entrou. A Sandra, se eu não me engano, é alemã, um, então, muito bacana o programa dele, era bem, então não tinha esse problema de público, sabe? E outra, naquela época, o pessoal curtia esse tipo de programa, né? Bastante. Era ele e o Chacrinha, só tinha os dois mesmo. E hoje em dia o negócio está modificado já, né? Não tem mais programa como o deles, não tem. E como que ele era, o Shahid, como patrão? Ah, ele era brincalhão, mas ele era sério, tipo assim, existiam algumas exigências, né? Eu me recordo que ele falava assim, olha, nunca aceitei nada de ninguém aqui dentro. Acho que ele tinha medo assim, que tivesse alguma coisa dentro, ouvida, né? Então ele falava, não aceite nada de ninguém aqui dentro, hein? Para comer, não sei o que, não sei o que lá. Ele falava do auditório, ele tinha medo disso. Aí também ele falava, ele gostava de muito respeito, ele não gostava que ninguém se envolvesse com artistas e então existisse respeito. Ele falava assim, o que vocês fizerem da porta para fora é uma coisa, mas aqui dentro tinha que seguir a regra dele, tinha que seguir as regras dele. Então era uma pessoa bem, eu gostava muito do jeito dele, aquele jeito, daquilo que vocês viam através da televisão, é o que ele era, você entendeu? É o que ele era, ele não era diferente daquilo, brincalhão, cheio de fazer brincadeira. Uma vez é, ele fez várias brincadeiras comigo, frango, porque ele, ele deu um frango para mim ao vivo, um frango cru. Ele falou que eu era chegada a frango. Então, ele gostava dessas brincadeiras, sabe? É muito legal. Ó, a Valdirene dos Santos pergunta se você já namorou algum famoso. Eu, ó, de Sim, casada não. De casada só nunca. namorar. Nunca. Porque quando eu fui casada, meu marido às vezes ia me pegar, me buscar lá não tinha essa coisa, sabe? Eu adorava meu marido, eu era apaixonada por ele. Tanto é que teve Quando uma você era época que eu bolete, fiquei você era magrinha, casada, né? sabe? Hã? Como? Na época em que você era bolete, você estava casada. Casada. Estava casada com ele. Depois, quando eu já estava para sair, meu casamento já estava em crise já. Meu casamento estava em crise. Mas não por causa minha, por causa dele mesmo. Que era ele que pulava a corda. O negócio era Mas, ele. mas você chegou a namorar algum famoso ou paquerar algum famoso na época?
Não, na época não. Depois que acabou, que eu me divorciei em 99. Depois de Certo, 99. Depois de entendi. 99, sim. E quem foi esse famoso, esse sortudo? Então, eu não posso falar, não. Poxa, Shahid, que Ah, é que eu pena! não quero falar porque eu não acho legal, porque nem foi mais ou menos depois de anos 2000, depois dos anos Ah, 2000. tá. Era mais ou menos, foi na faixa do 2000 e alguma coisa aí, depois de 2010, depois de 2010. Antes nunca tive nada com ninguém, nunca. Nunca me interessei Entendi. também, não me interessei, porque na realidade, como eu entrei, eu estava casada, então quando eu entrei um pouco em depressão, porque eu estava para separar, divorciar, então eu entrei um pouco em depressão, eu perdi muito peso, né, emagreci bastante e tal, até eu me afastei da televisão um pouco, aí nesse intermédio, eu fiquei uns 4 meses afastada do programa, depois eu voltei, aí o casamento tava, vai, não vai, entendeu? Mas namorar com um Entendi. artista nunca não, porque onde eu ia com meus filhos, eu fazia outros shows, como o meu ex-marido, ele montou um escritório de produções artísticas para mim. E aí eu montei o show infantil. E eu coloquei meus dois filhos, o mais novinho não, ficava com a minha mãe, mas os meus dois filhos eu coloquei para fazer show comigo. Então, onde eu ia com meus filhos. Então, eu não queria me relacionar com ninguém, 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 ninguém. Então, eu tinha aquele respeito pelo meu marido. Muito respeito. Eu era apaixonada, né? Doida por ele. Aí depois acabou, né? Quando acaba o casamento, fazer o quê? Eu lutei bastante, mas não deu. Fazer o quê? Ele era terrível. Infelizmente. O Luiz Aleixo pergunta se você recebeu algum convite para fazer novela depois de deixar o programa. Não, eu nunca recebi esse tipo de convite, mas eu recebi muito para revistas, para nudez, essas coisas eu nunca aceitei. Nunca. Você fala revista, Eu fiz seria Playboy teatro, na de época? teatro, sim. Fui convidada para fazer peça de teatro, eu fiz. Peça de teatro, eu fiz. Eu fiz uma peça só. Dirigi uma peça de teatro, na realidade. Foi só. Shahid, eu queria que você comentasse sobre uma treta que você teve, na verdade, uma situação bem diferente na sua carreira, quando você estava com um pé no SBT e o outro pé lá na Band, né? Você foi contratada para ser coreógrafa do programa da Mara Maravilha, e em um período o Bolinha descobre essa situação e pede para você escolher entre o SBT e a Band, foi isso mesmo? Infelizmente foi, porque assim, eu não sabia que eu não podia participar de outro programa. Porque assim, eu não sei por que ele não permitiu, entendeu? Na realidade surgiu um concurso no SBT de crianças, de dublagem. Como eu dava aula de dança, eu peguei e montei preparei algumas crianças e eles participaram do concurso. E eles gostaram tanto do meu trabalho, da minha produção que eu fiz com as crianças, que eles me convidaram. A Mara tinha um quadro novo que estava entrando no aeróbica. Você lembra da aeróbica? Quando iniciou, tinha Lembro. música, dança de aeróbica, essas coisas. Então tinha esse quadro. Aí uma das diretoras, a Lúcia Perosi, ela me convidou, eu aceitei. Como eu não aparecia, eu só ficava lá, minha filha Lilian, ela participou, minhas sobrinhas, todos participavam. Então, várias alunas minhas, eu achei que não tinha problema, mas quando ele soube, ele não gostou. Aí ele pediu na época para o rapaz que trabalhava na produção, o Ivan, e o Ivan falou: Olha, o Bolinha ficou sabendo, ele não gostou e tal. Eu falei: Mas não tem nada. Ele falou assim: Olha, ele mandou você escolher. Aí eu fiquei com aquela coisa, falei: Poxa vida, eu gostava tanto, eu estava gostando tanto de fazer o trabalho com a Lúcia Perosi. Aí eu resolvi ficar por causa da minha filha, ela queria ser marota, tudo do programa, né? Então aí eu peguei e resolvi ficar no SBT.
por isso, entendeu? Eu Você, estava se- você, dei muito trabalho com eles, muito trabalho, eu montei várias coreografias, fiz muito show, nossa, eu estava ganhando bem, entendeu? Aí você eu chegou a se optei. arrepender depois da sua escolha, da sua decisão, de trocar o Bolinha na Band para a Mara Maravilha no SBT? Eu fiquei triste, porque eu amo dançar. Eu sou apaixonada por dança, né? Eu amo isso, né? Tanto é que eu não me importava se eu aparecia, se eu não aparecia, eu não estava nem aí. Eu estava lá para dançar, eu gostava de dançar, eu gosto de dançar, entendeu? Não me importa. Agora, eu fiquei triste porque tinha que escolher, né? E porque antes eu falei assim, melhor eu sair do que ser cortada, né? Porque se ele chegasse em mim e Sim. falasse, não quero mais você ver, eu ia ficar arrasada. Então eu preferi sair. Eu faço isso no meu. Então você, Quando eu vou me relacionar, eu faço isso. Se eu perceber que tá então você alguma coisa, eu chega a saio se fora antes, arrepender tempos depois, né? não é? Então, não tem opção, não tive opção. Ô, Shahid, o que a fama te trouxe, assim, de algo positivo? Ai, muita coisa. Tantas amizades, amizade com os artistas que eu tenho até hoje. E como eles me conhecem, eles conhecem a minha personalidade, eles conhecem o meu trabalho. Eu fiz muita produção para alguns artistas. Então, o que acontece? Existe um respeito, né? O Cláudio Fontana, eu tenho tantas amizades, assim, de verdade, amizade de amigo mesmo, né? Então, sei lá, me trouxe só coisas boas. E isso é gratificante demais, nossa, muito bom isso. Durante um tempo você se afasta dos holofotes, sai do mercado midiático, mas depois, tempos depois, você volta. Você chegou a trabalhar com o ator Pedro de Lara, que na época ainda apresentava um programa na TV a cabo. Teve também uma outra projeção no programa do Ratinho. Foi o início mesmo de um recomeço? Foi o início de uma volta ao mercado midiático? Foi sim, porque quando eu me afastei, toda hora eu recebia convites, 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 convites. Ah, você precisa voltar. Oxe, você está fazendo isso? Já está fazendo. Não estou fazendo, não, volta, volta. Aí o Valentino, na época que ele estava vivo, ele entrou em contato comigo. Aí ele falou, você está dançando ainda, dança árabe? Eu falei, tô. Aí ele falou assim para mim, você não quer? Você tem algum número de especial que você possa vir aqui do Ratinho e tal? Aí eu falei assim, eu posso fazer com a cobra, interessa? Ele falou, interessa. Não, não, não. Então, a primeira aparição minha com a cobra foi no programa do Ratinho. Foi estrondoso, foi maravilhoso. Ali abriu as portas mais ainda para mim, mais convite, convite. Eu fiz muito show para a TV do Paraná, foi ótimo. E depois disso, o Pedro de Lara, eu fui convidada para, como é que chama? Dário Costenaro, ele é um produtor, que ele tinha um programa no canal, no antigo canal, não era canal Net, era o Viva, mas era o canal aberto. O antigo canal Viva é do canal aberto. E hoje não, Pegava na Grande São Paulo, né? hoje só fala, hoje é só comercial de carro, essas coisas. Mas naquela época tinha um programa do Jacaré, você lembra o programa do Jacaré? Lembra dele? Lembra? Não me lembro do Jacaré. Então, ele faleceu, inclusive. Então, o Pedro de Lara eu participava desse programa, eu era a coreógrafa dele, das meninas, e também participava do júri. Eu era fixa do júri dele, né? Então, ele fazia muita brincadeira, eu amava. Depois, passou para a GNT, mas aí ele já começou, a ficar doentinho e tal, né? Aí o programa acabou. Mas aí eu continuei com Ravel. Você lembra do grupo Dom e Ravel? Não sei se você se recorda do Sim, Dom e Ravel. sim. Então, o Dom faleceu, mas o Ravel ficou vivo. Então, eu participava também do programa dele como coreógrafo. Depois ele também veio a falecer. Então, aí depois eu fiquei afastada desse negócio de televisão. Fiquei só fazendo show, produção por fora, né? Só produção. E aí depois veio os convites, assim, quando tem homenagem do Bolinha, a gente vai, tem o Estênio Melo Show,
Já fiz várias apresentações, eu com as boletes lá. Programa do Geraldo Luiz na Record também, Da né? Record, Geraldo Luiz foi em 2016 ou 2017, uma coisa assim. A gente participou, 2017, se eu não me engano, a gente participou. Mas a gente fazia o Estênio Melo Show direto, que era no canal Viva. Esse sim, que é no canal Viva, pela NET. TVA, TV pela NET, nós fazemos bastante. Agora o programa dele não está Chaid, eu no quero ar. aproveitar mais uma vez aqui a audiência do seu público, tá? Se você não acompanha o programa Na Lente na sua TV, quero te convidar a se inscrever em nosso canal no YouTube, porque diariamente nós colocamos na íntegra todas as entrevistas que vão ao ar. Além Tá. desse ator que foi preso e está morando nas ruas, eu tenho uma outra bomba, Shahid. Infelizmente, um famoso cantor fez diversos programas, dentre eles o programa do Bolinha. Ele era apadrinhado, inclusive, pelo Chacrinha, não saía do Nossa, programa do Chacrinha. Esse cantor está sendo acusado de aplicar golpes. É isso mesmo. Esse cantor está sendo acusado de aplicar golpes entre fãs e, inclusive, em artistas. O cantor Elimar Santos caiu nesse golpe e, infelizmente, ele alega uma determinada doença e foi descoberto uma farsa agora. Ex-integrantes da banda em que ele trabalhava vieram ao programa Na Lente relatar que esse golpe é antigo. Se você ficou curioso e quer saber quem é o cantor que já ganhou disco de ouro, disco de platina e platina duplo, já vendeu mais de 8 milhões de cópias de disco, passa lá no nosso canal no YouTube, se inscreva e ative o sininho para vocês receberem diariamente todas as informações. Também outra notícia muito triste, né? nossa, é muito triste. Eu fico arrasada quando fico sabendo essas coisas, acredita? Eu falo, meu Deus, tantas pessoas têm tanta vontade de ter oportunidade na vida e às vezes uma pessoa consegue tudo, consegue fama, consegue contato, consegue tudo e joga tudo pro alto, né? Joga pro E, alto, e ele, porque e ele realmente, ele foi um estouro. Foi a primeira banda a se apresentar no Canecão. Milhares de discos vendidos, disco de ouro, platina, diamante duplo, inclusive. Eles são recordistas de 8 discos, dentre eles de ouro, platina e diamante. Então é muito triste quando a gente vê uma banda dessa, pessoas que fizeram fama, né? Tanto no Brasil quanto no exterior, se envolver em polêmicas tão fortes assim. é muito triste. De fato, olha, eu fico arrasada de saber essas coisas. Mas eu vou acompanhar o seu programa. Eu espero que todos que estejam presentes acompanhem, porque isso é importante a gente saber, né? Fazer uma oração para essa Claro. pessoa. A oração é fundamental, ajuda muito. Eu sou muito religiosa, eu sou uma Sim. pessoa muito temente a Deus, então acho que fazer uma oração para as almas doentes é importante. Acho muito É importante. verdade. E é claro que com você relembrar grande sucesso, relembrar um dos programas de maior audiência também do nosso país, revelar os bastidores desse programa, é algo bem gostoso. A gente vive um momento saudosista, né, quando a gente revive esses momentos. Eu queria que você revelasse, Shahid, como que eram os bastidores na época. A gente está falando de 40 anos atrás, então a televisão não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, mas a É. audiência era muito maior, inclusive há 40 anos atrás. Como que era viver no auge do sucesso há 40 anos atrás? Era muito gostoso, sabia? Bom, os bastidores eram muito bom, porque eu aproveitava, quando chegavam os artistas, a gente corria para tirar uma foto. Eu quase não tirava foto, eu era uma bobinha nesse ponto, sabe? Porque, sei lá, eu achava que não tinha necessidade.
Então, eu tenho poucas fotos, eu tenho pouquíssimas fotos, eu tenho mais as que mandavam para mim, ainda mandam fotos para mim, bastante gente manda, ainda bem que tem redes sociais, que ainda tem bastante gente que manda foto para mim. Mas eu, sei lá, eu não ligava, eu via às vezes as meninas tirando bastante foto, assim, eu só abraçava abraçava, beijava, ai, que legal, sou tua fã, essas coisas. O Jair Rodrigues, eu adorava ele, quando ele era, ele ficava fazendo palhaçada, era muito legal. Elba Ramalho, eu amava quando ela ia lá, era uma alegria. São pessoas super positivas. Então, quando eu entrava, nós eu amava aquelas, todos eles, né? Agora, assim, o de gostoso de você trabalhar na televisão é quando você é reconhecida. Então, às vezes, eram umas 8 horas da manhã, te juro, batia palma na minha casa, as pessoas apertavam campainha, eu acordava assim, ai, é que eu vim dormir na casa da minha parente e não sei quem tá na minha casa quer tirar foto com você. Então, às vezes, vinha muita gente na minha casa me acordar para tirar fotos de manhã, de tarde. Às vezes, quando eu ia na feira, então você parada para tirar foto, entendeu? Então, eu fiz muita foto. E aí isso era muito bacana, né? Quando você é reconhecida. Inclusive, na 9 de julho, eu fui parada. Ah, eu conheço você, não sei de onde, não sei o quê. Então, você entendeu? Isso é gratificante. Porque o Bolinha, ele mostrava a gente, sabe? Ele mostrava bastante as meninas, né? Eu, eu dançava mais em cima, né? Eu era muito autona, muito grande, muito grandona. Então, as outras ficavam mais embaixo. Então, ele sempre me colocava em cima, perto da foto dele. Então, era isso que eu ia te perguntar, porque eu sei que lá no programa do Chacrinha tinha um rodízio e tinha as meninas que gostavam mais de ficar embaixo. No programa do Bolinha, no clube do Bolinha, existia já um ponto fixo para as boletes ou não? Vocês faziam um rodízio entre vocês de forma natural? Era uma ou outra que tinha rodízio. Na frente era a Zulu, que ela puxava a dança, a coreógrafa. Então a Zulu era fixa ali na frente. Mas ele tinha umas meninas que ele dava preferência. É, sempre ficava muito na frente a Valquíria, né? A Valquíria, tinha a Gina, tinha algumas garotas que ele punha mais na frente. Ele brincava muito comigo, mas ele sempre me punha em cima. Sempre, sempre foi assim. Dentre Então, essas boletes que você está falando, tem alguma que você ficou mais amiga? olha, eu sou amiga de todas. Eu gosto muito da Valquíria. Ela ficava na frente, é casada com o Peninha, né? Valquíria. Eu gosto muito da Valquíria, eu gosto muito da Vanderleia. A Vanderleia, a Rose, eu amo de paixão. Eu gosto muito da Eu, Fábia. eu acho A que a Fábia também Rose era está grandona, ela aqui. ficava muito em cima comigo também. A Fábia, eu gosto muito também da Inês. As meninas mais autônomas, grandonas, ficavam em cima. Então, ô Rose, se você puder entrar aqui na nossa conversa, a Rose ela já participou, eu ia mencionar a Rose depois, em uma outra oportunidade, mas se ela puder entrar aqui no nosso vídeo, Ela vai ser um estava agora há prazer, vai pouco, ser eu uma vi. honra. Ela Então, vai ser estava. uma honra. É só ela sinalizar de forma positiva que eu mando o convite para ela, porque vai ser. Ô, Rose, posso mandar o convite para você? Vai ser um prazer você participar com a gente aqui, a gente também bater um papo com você e conhecer um pouquinho mais da sua carreira, porque afinal de contas, vocês fizeram parte, né, de uma história da nossa televisão. Além disso, a história de vocês é uma história que muitas pessoas têm curiosidade para saber como vocês estão, como que eram os bastidores do clube do Bolinha. Então, vocês fizeram parte de uma geração que só vocês sabem como que era. Porque hoje a Uma televisão delícia. tem... hoje a televisão tem esse boom. A tecnologia veio para ajudar. Na época de vocês, eu acredito que não tinha nem permuta para clínica de estética. Então, vocês De eram jeito nenhum. todas naturais. Nós São éramos todas naturais. naturais. E Então, para dançar, então se hoje... Pode falar, desculpa, pode Charrize. falar.
Então, se Para hoje fazer. a gente assiste um programa e a gente vê as assistentes de palco, seja do, do Faustão, seja qualquer outra no SBT ou na Record, porque começaram por vocês. E começaram por vocês boletes e vocês chacretes. Então, isso é muito gostoso, né? Revelar como vocês estão hoje e a gente falar dos bastidores também. Seja Sim, muito bem-vinda, Rose. É um prazer ter você aqui no programa Prazer Na todo Lente, meu, juntamente com a Shahid. Você prazer todo está meu. você tá ouvindo a gente? Tô ouvindo sim. É um prazer Então, fala para ela imenso. virar, ela tem que virar a câmera. isso, muito Não sei. obrigado. Eu tô por A, fora um a, pouquinho. a sua câmera não está virada para você. Se você puder virar a câmera para você, Peraí. Vira a câmera. Ok. Isso. agora sim! Me pegou desprevenida. Nada! É isso que é gostoso, é isso que é gostoso, porque vocês viveram numa época em que não era tão programado a televisão assim, era tudo mais natural, e vocês, de fato, eram naturais, né? Então, ó, é um É verdade. prazer ter você aqui, você faz parte da Prazer é história da todo meu. televisão, você faz parte da história das assistentes de palco, das dançarinas hoje de palco da TV, tá? Seja muito bem-vindo e é um prazer, mais uma vez. O prazer é meu, todo meu. E você, Rose, como que você iniciou como bolete? Como que você entrou para o clube do Bolinha, sendo uma das boletes mais famosas daquele clube? Eu comecei desde pequena, fui bolete infantil na TV Excelsior, né? Com a minha carreira eu comecei assim, né? Fiz novela. Isso, eu vou falar, eu fico até amanhã aqui. Oh, E que bom! chacrete, bolete, barrete, programa do Barros de Alencar, Dácio Campos, e assim por diante. Qual novela você fez após sair do programa? Eu fiz a novela na TV Celso, Terceiro Pecado. Fui da Regina Duarte Infantil. Olha, Fui ela que pequena. delícia saber dessa história. É. Você não quis continuar a seguir a carreira de atriz? De atriz, não. Eu continuei na dança. Gosto mais, né? Só me localiza aqui no tempo. Você foi primeiro bolete para depois ser chacrete? Eu fui chacrete primeiro. Fui Então quer dizer, chacrete. Eu fui bolete infantil. Fui indo, Barros de Alencar, tudo. Aí o Chacrinha me convidou, entrei no Chacrinha, entendeu? Depois de grande. Aí depois fui pro Babo, assim que eu saí do Chacrinha, aí fui pro Barros de Alencar, pro Barros Minto, pro Bolinha. Que o Bolinha me hoje convidou. quando você revive, né, a sua carreira no passado e você se depara na frente de uma televisão em que você encontra hoje as assistentes de palco hoje e você fala, há 40 anos atrás eu estava aí, há 40 anos atrás eu fazia parte dessa história. Dá aquele momento assim saudosista, você sente saudade, Rose? Ah, sim, tem muita saudade. Muita saudade mesmo. Essa amiga não sente saudade não, porque sempre a gente tá se vendo. A gente é como E você irmã, a fez gente sai parte direto junto. Essa é minha amigona. Todas E são você minha fez amiga, mas parte de essa é a dois grandes principal. programas, né, de maior audiência, Chacrinha e o Bolinha. Isso, igual a eles não vai existir mais. Não, Verdade. é difícil. É. Você, você tem Não é que a alguma gente queira, história? não é que a gente queira se, mas igual chacrinha, as chacretes e bolete, não vai ter mais, não. Com certeza, com certeza. Vocês fizeram parte da história em uma época que a televisão não tinha, não era essa indústria que é hoje, né? Então, com certeza não vai existir mais. É verdade. É.
Você tem alguma história inusitada, ô Rose, da época, tanto do Chacrinha quanto do Bolinha? Você no palco, já aconteceu alguma situação meio que inesperada, assim? Inesperada? É. Ai, eu me lembro várias, né? Mas esse Revela uma pra Bolinha não gente. foi inesperado. Bolinha foi. Bolinha fez eu dançar com o Calbi Peixoto, sem eu esperar. E Sério? dublar com a Alípio Martins. Cantar com a Alípio Martins. E eu não esperava também. Nossa. E, Ó, a Rita Cadillac já falou que ela já teve a meia dela rasgada. Outra já tive chacrete. também. Sério? Todo Já. mundo, não tem como, a gente rasgava sem querer as meias. É verdade. O que aconteceu, Rose? Chegou um momento em que você quis se afastar mesmo dos holofotes, trabalhar atrás das câmeras? Não, eu afastei em 88, eu afastei um pouco, porque me casei, né? Depois voltei a trabalhar em 90, no Bolinha mesmo. Voltei em 90 no Bolinha. E hoje? Hoje eu só fico assim, quando a Vitória Cury me chama, quando alguém me convida, né, para ir nos programas, eu vou. Ai, que delícia. Em Olha, Rose, é homenagem um ao prazer. Chacrinha, homenagem, às vezes é homenagem ao Chacrinha, às vezes é homenagem ao Bolinha. É um prazer. Nossa, que coincidência. Unimos duas grandes assistentes de palco em uma só entrevista, de forma tão inusitada, né, Shahid? Olha que gostoso está sendo nosso bate-papo, revelando aí os bastidores de dois grandes programas e relembrando duas grandes histórias. Exatamente. Obrigada. São histórias longas. E como é São longo. muito. Shahid e Rose, existe a possibilidade de vocês escreverem uma biografia contando aí os bastidores dos programas? Existe. Às vezes a gente pensa nessas coisas, é comum, a gente tem muita história para contar, né? Normalmente a gente faz um resumo, mas a gente tem muitos detalhes, muita coisa que a gente deve Tem. contar, inclusive em defesa, né? Em nossas defesas também, porque existe aí o que a gente mais deixa chateado nessa área é porque quando surge algum problema com uma ex-dançarina, fulana de tal se envolveu com algum problema, ou droga, ou bebida, isso cai em evidência nas redes sociais. Mas eles não falam, eles não são capazes de fazer uma entrevista com umas três, quatro boletes, porque a maioria se casou, a maioria é mãe de família, a maioria é advogado, alguma é médica, se formaram. Então, eles costumam expor mais o lado que não é legal. Então, o que acontece? Sim, Dá a impressão que é generalizado, e não, isso não funciona, não é assim. Você entendeu? Algumas garotas, Sim. infelizmente, se envolveram aí com droga, o lado das chacretes, algumas boletes, das boletes eu não soube de nenhuma, mas eu soube de bebidas, muita bebida, essas coisas. Então, o que acontece? É uma minoria. É uma minoria. E do jeito que é exposto na mídia, a impressão que dá que é a maioria, nossa, porque era dançarina, porque não prestava, porque garota de programa não é assim, não. Não é assim, não, você entendeu? Não funciona assim. Que nem a Exato. Rose, a mãe dela ia em todos os programas. A mãe dela levava e trazia. O meu marido, ele me levava muitas vezes e me buscava. Às vezes, como o programa do Bolinha começou a ter problema com o horário de terminar, porque antes terminava a uma, depois ele passou a terminar às duas, e às vezes ele passou até 3 horas da manhã. Então, como o meu marido naquela época ele levantava às 6 horas, ele não aguentava mais. Então, aí eu ia embora com um ônibus que era contratado pela Rede Bandeirantes, ele deixava a gente, ele me deixava na porta o ônibus da Band, ia deixando uma por uma. Depois parou esse ônibus, que era da Santa Rita, e passou a ser a perua.
entendeu? Então, eles deixavam a gente em casa, não tem isso. Então, algumas garotas, algumas, então é uma minoria. Então, isso é chato pra gente, não Sim, gosto disso, sabe? Não gosto. Eu Isso é- entendo o seu desabafo, Charide, até entendi. porque em qualquer área, em qualquer profissão, a gente vai ter profissionais com caráter, né, de boa índole e outros não. Mas eu entendo o seu desabafo, até mesmo em algumas abordagens que fizeram. Por exemplo, o filme do Chacrinha revelou um outro lado que a gente desconhece da história das próprias chacretes, inclusive do próprio Chacrinha, que depois foi contestado pelos familiares do Chacrinha também. Novela da Rede Globo que abordou a temática das chacretes como algo um pouco assim, é, meio que, fugiu até a palavra aqui, fazendo da imagem das chacretes algo não tão saudável, né, vulgar, como se as Por chacretes causa de fossem algumas, até mesmo garotas de programa. É verdade. por causa de Então, algumas, você isso, está entendendo? Por causa de algumas. sim, Também Teve sim, penso. algumas meninas que realmente elas se envolveram ah, com drogas, porque tinha alguns artistas que usavam, e cantores que eles usavam, então, sei lá, elas entravam nesse mundo aí de ilusão, ai, estou saindo com fulano, ciclano, mas não, é uma minoria, foi mais umas quatro, cinco. Olha, veja bem, quantas meninas entraram e saíram. Então, sempre uma ou duas se envolvia, mas não que era do começo do programa, vamos supor, entrou 20, depois entrou mais 20, ia trocando as meninas, né? Conforme ia passando os anos, às vezes eles trocavam as bailarinas. Mesma coisa o Bolinha. O Bolinha chegava um tempo que ele trocou, que nem quando eu entrei, estava trocando quase todas as meninas, entendeu? Então, uhum, de cada turma que entrava, saía, sempre tem uma, duas, três que se envolve. Entendeu? Isso é É independente da verdade. profissão. Independente da é, profissão. É verdade. Existe a boa enfermeira, existe a enfermeira que sai com os médicos, existe a boa secretária e tem a secretária que sai com o patrão. Então, isso vai da pessoa, da educação, da personalidade de cada um. Você não pode se deixar elevar. sim. Até mesmo como a história desse cantor que nós revelamos aqui no Programa Na Lente, que está lá no Exatamente. nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente, de um famoso cantor, Rose, que vivia lá no palco do Chacrinha. Com certeza você Sim, conhece ou já ouviu as músicas dele. Ele está sendo acusado de aplicar golpes na sociedade. Ele aplicou golpe em fãs, inclusive em artistas. O último artista a cair nesse golpe foi o cantor Elimar Santos, que depositou para ele sim. R$ 7.500, Nossa, R$ 7.500. que agradável. Então, famoso cantor. Se você Sim. também ficou curiosa, depois você passa lá no nosso canal no YouTube e você vai Ah, vou ver. relembrar, esse famoso. Infelizmente, ele tem uma história brilhante na música, já recebeu disco de ouro, platina duplo, diamante, mas vem cometendo esses crimes aí na Ai, que sociedade. triste, né? Ai, Desagradável. Muito é triste. triste demais. Muito É, triste a gente saber disso, sabe? é. É o que eu Ô, Rose, concordo com a Charite. Sabe, canal uhum, de televisão não é o que todo mundo pensa. Pensa mal de todo mundo. Cai quem quer, entendeu? Tem gente que até casada, nós temos, eu e a Charide, temos amigas, Bolete, que é casada, mora na Inglaterra, para você ver. A Betinha, que mora no exterior, né? E Então, aqui no Brasil também, casada também, a Vanderlei é casada, tem um monte de casada, entendeu? é, Não é assim que funciona, não. Sabe? não Tem é sim, essa. muitas. Como tem chacretes também casada, como a Daisy, aquela que jogava as coisas pro auditório, ela é casada, tem até neto, também tem muitas casadas chacretes também. É que sim, muitas Muitas. chacletes, ela e boletes não se dão respeito. É ou não é, Charlie? Isso Então vai da falam pessoa, por se dá aí, respeito, falam entendeu? besteira, vai da pessoa. Eu não critico nem nada. Mas eu estou falando assim, o sentido. A gente tem que também maneirar o que a gente fala, né? Também, sim. né? No- Nas,
nas emissoras, nos lugares que a gente vai, né? Então, a gente não pode se desfazer, porque tem muitas que desfaz mesmo. Fala que saiu com um Betano. E não é assim, não. Você já chegou a namorar algum O famoso, Rose, sapão era na época? rígido, viu? Oi? Você chegou a namorar algum famoso na época? Não, não. Cheguei a namorar, não. Uhum. Legal. Meninas, eu quero agradecer a participação de vocês aqui no programa Na Lente. Para mim foi uma honra bater esse papo com vocês, conhecer um pouco mais da história da Charrite, como Bolete. Você, Rose, maravilhosa, fez história e continua fazendo história. Parabéns pelo legado de vocês, parabéns mesmo pela história de vocês, porque vocês fazem parte da história da televisão brasileira. Eu tenho aqui, ó, várias mensagens gostosas de pessoas parabenizando vocês, mandando beijo. O José Valdenito pede para mandar um beijo para você e diz que ele é fã de vocês duas. Beijão para ele também. Nós amamos ele, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é um amor. Então, meninas, olha, muito obrigado. Amanhã eu estaria com uma chacrete aqui. Não vou revelar o nome para vocês, que depois eu vou mandar para vocês o convite. Mas ela está com conjuntivite. Ela está com conjuntivite. Hã? Será que é do meu tempo? Deixa eu ver. Não é as mais novas. As últimas. Ela é uma das últimas. Chacrinha 82. Ela é uma das últimas. Ela está com conjuntivite, nós adiamos essa entrevista para a próxima semana e ela vai revelar como era, né, ser chacrete no tempo dela. Ah, tá bom. É muito gostoso. Meninas, Olha, Tem inúmeras histórias. Eu me deu 5 minutos, eu apertei, mas eu não dou entrevista, não. Sério, Rose? Jura, você foi um beijinho. Poxa, que a minha amigona do coração tá aí do lado. Que prazer, que prazer. Então eu saio daqui lisonjeado com você, porque para mim é uma honra como jornalista ter você na nossa programação, né? Falar um pouquinho da sua história e por você hoje participar da nossa programação, já que você não costuma dar entrevistas, né? Então é uma honra. Eu dou entrevista, mas eu sempre fico assim, adiando. Mas vamos marcar um dia que eu quero conversar com você sobre a sua participação na novela. Eu acho que também foi uma novela, acredito que tenha marcado gerações. Você fez uma personagem que deu o que falar na época, né? Porque você foi a Regina Duarte infantil, né? Então não foi qualquer atriz também que você representou. Então, para a gente vai ser uma honra a gente revelar também os bastidores de uma novela que também fez parte, fez geração. Eu que fico honrada de também, né, participar do seu programa aí. Tá bom? Imagina. Um beijo, tá, Rose? Foi um prazer. Um beijão. Um beijão para você também. Tá? Obrigado, Charrite. Um beijo para você também. Obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigada. E quando quiser e puder, estaremos sempre aqui à disposição. Tá, muito obrigada. Estou muito feliz de ter participado. E eu quero mandar um beijo para todos que entraram aí na live para assistir, né? E a gente vamos lá acompanhar o seu programa aí, tá? Eu vou entrar lá e vou acompanhar daqui para frente direitinho, tá bom? E vou indicar também. E vou indicar também. Por favor. Por favor. Muito obrigado. Conte comigo. Beijo para você. Gente, um beijo para vocês que acompanharam até aqui. No decorrer da semana eu vou divulgar quem são os meus próximos convidados, mas eu já adianto, tá? Essa semana nós teremos uma ex-chacrete e também no dia 21 ou 22 o Carlinhos Silveira. Carlinhos Silveira é um famoso ator de televisão, mas hoje ele vive mais nas dublagens. Ele já dublou diversos personagens, dentre eles um famoso personagem no filme O Senhor dos Anéis. Dia 22 eu recebo Carlinhos Silveira aqui, dentre outros convidados. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Até a próxima. Beijo, Charrite. Beijo para todo mundo.